Graça e paz a todos, bom dia, tudo bom? Deixar uma palavra breve para você, em nome de Jesus. A palavra está escrita no livro de Mateus, capítulo 25, versículo 21, que está escrito assim: Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, e sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Amém? Nós temos a tendência de querer sempre ter muito, mas diante de nossa realidade, às vezes o que temos não é o muito, às vezes o que temos é o pouco. E temos várias passagens bíblicas para entender e compreender que o pouco dá e o pouco serve. Estou ministrando para pessoas um vídeo que vai chegar para você aos seus ouvidos. E talvez você pensava assim: eu tenho pouco talento, eu tenho pouco dom, eu tenho pouco serviço, eu tenho pouca inteligência, eu tenho pouco conhecimento. Mas eu quero dizer para você nessa manhã, com essa palavra, dependendo do horário que você vai estar escutando, é que o Deus que você serve, Ele faz do pouco muito. Ele tem o poder de abençoar aqueles que se colocam disponível no pouco. E a sua palavra nos garante dizer que aquele que é fiel no pouco, que sobre o muito eu te colocarei. Então só experimento muito do Senhor aquele que consegue ser fiel no pouco. Às vezes está passando por uma situação e você não consegue compreender. Você lembra daquela mulher que só tinha um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, e Deus levou o profeta até ela, e a palavra do profeta foi: faz 2 bolos, o menor dá para mim, e outro bolo você pode comer, você e seu filho. E a palavra dela era de morte, porque ela dizia: só tem um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, comeremos, eu e meu filho, e morreremos. Só que, quando a pessoa é fiel a Deus, no pouco, até aquilo que era para a morte passa a ser vida. Deus traz providência, Deus abençoa, entenda bem. Ela fez o bolo menor e deu para o profeta, e comeu ela e o filho. E depois daquilo, Deus liberou uma profecia para a vida daquela mulher. E a palavra era: Deus disse para aquela serva, Deus disse para aquela mulher: não faltará farinha na panela, nem azeite na botija. Só quem consegue ser fiel no pouco experimenta muito. Quem olha para o pouco e diz: eu tenho quase nada, não dá para nada, não dá para fazer. Eu só conheço um versículo bíblico, mas não dá para eu pegar oportunidade na igreja, não dá para abrir culto. Mas eu nem sei orar direito, então não vou nunca pegar esse microfone para orar. Deixa eu te dizer uma coisa: o pouco que você tem serve. De um certo dia, Jesus estava ministrando para uma multidão e o povo teve fome. Jesus não queria despedir o povo com as mãos vazias, ou seja, o povo ia desfalecer porque teria que andar muitos quilômetros. Então compreende bem o texto. Jesus pergunta: tem alguém tem algo de comer? Aparece uma criança, e essa criança aparece com 5 pães e 2 peixes. Alguém talvez poderia dizer: não dá, mas o pouco serve. O pouco serve porque o pouco manifesta a fé. O pouco vai mostrar que ainda tem fé. Por mais que seja pouco, mas ainda tem. Então nessa manhã, com essa palavra, Deus está falando no nosso coração que o que temos serve para Deus. Porque o que cabe a nós é entregar. Agora, manifestar a multiplicação cabe a Ele. Cabe a nós é ser fiel. Mas quem vai te colocar no muito é Ele. Então Deus, Ele tem seu processo, Deus, Ele tem seus princípios, e quem respeita esse princípio de ser fiel no pouco irá experimentar o muito do Senhor. O teu pouco serve, o teu pouco dá. Entrega tudo que tem ao Senhor, coloca na mão de Deus, deixa Deus trabalhar na tua vida, deixa Deus trabalhar no teu sonho. Você lembra que o profeta Eliseu, ele manda o servo dele olhar e diz assim: rapaz, a nuvem da mão de um homem é muito pequena, não vai dar para chover. Eliseu olhou assim e disse: não, vai acontecer muita chuva. Porque aquilo que você está olhando e está dizendo é pouco, Deus, Ele já está te fazendo enxergar coisas grandiosas nesse pouco. E o que foi que aconteceu? Deus derramou uma grande chuva, fez chover sobre aquela terra seca. Ser fiel, a nuvem era só uma nuvem pequena. Ao olhar de muitos, talvez você se sente pequeno,
Olhar de muitos, muitos te veem como pequeno. Até você mesmo se acha pequeno. Mas se você for fiel, Deus tem algo grande para a tua vida. Se você for fiel, Deus tem coisas grandes para manifestar na tua vida. O segredo é: seja fiel. Tem gente que vai dizer: mas quando eu tiver mais Bíblia eu vou pregar, quando eu tiver um curso eu vou fazer, quando eu tiver um carro eu vou me locomover, quando eu tiver uma moto eu vou ali, eu vou por lá. Não é sobre o que você tem, é sobre o posicionamento de fé. Um ganhou 5 talentos, granjeou mais 5, outro ganhou 3 talentos, granjeou mais 3, e o outro decidiu enterrar. A palavra que eu leio foi a palavra do servo fiel. Mas a palavra do servo fiel foi que até o que não lhe tinha lhe seria tirado. Embora essa passagem também nos aponta para a volta do nosso Deus. Tem muita gente pensando que o que tem não dá e está enterrando. Talento era uma moeda, algo de valor. O que Deus depositou na tua vida é algo de valor. Certo? Então não enterra, não guarda, não. Deposita no reino, entrega ao Senhor, que com certeza Ele fará você experimentar muito da parte dele. Sempre fiel. Sempre fiel. Quem disse que um pouco de farinha e um pouco de azeite daria para alimentar 3 pessoas, embora palavra, depender do horário que você vai estar escutando, é que o Deus que você serve, Ele faz do pouco muito. Ele tem o poder de abençoar aqueles que se colocam disponível no pouco, e a sua palavra nos garante dizer que aquele que é fiel no pouco, que sobre o muito eu te colocarei. Então só experimento muito do Senhor aquele que consegue ser fiel no pouco. Às vezes está passando por situação e você não consegue compreender. Você lembra daquela mulher que só tinha um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite? E Deus levou o profeta até ela. E a palavra do profeta foi: faz 2 bolos. O menor dá para mim, e o outro bolo você pode comer, você e seu filho. E a palavra dela era de morte, porque ela dizia: só tem um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, comeremos eu e meu filho e morreremos. Só que quando a pessoa é fiel a Deus no pouco, até aquilo que era para a morte passa a ser vida. Deus traz providência, Deus abençoa. Entenda bem, ela fez o bolo menor e deu para o profeta, e comeu ela e o filho. E depois daquilo, Deus liberou uma profecia para a vida daquela mulher. E a palavra era: Deus disse para aquela serva, Deus disse para aquela mulher: não faltará farinha na panela, nem azeite na botija. Só quem consegue ser fiel no pouco, experimenta muito. Quem olha para o pouco e diz: eu tenho quase nada, não dá para nada, não dá para fazer. Eu só conheço um versículo bíblico, mas não dá para eu pegar oportunidade na igreja, não dá para abrir culto. Mas eu nem sei orar direito, então não vou nunca pegar esse microfone para orar. Deixa eu te dizer uma coisa: o pouco que você tem serve. De um certo dia, Jesus estava ministrando para uma multidão e o povo teve fome. Jesus não queria despedir o povo com as mãos vazias, ou seja, o povo ia desfalecer porque teria que andar muitos quilômetros. Então compreende bem o texto. Jesus pergunta: tem alguém tem algo de comer? Aparece uma criança, e essa criança aparece com 5 pães e 2 peixes. Alguém talvez poderia dizer: não dá, mas o pouco serve. O pouco serve porque o pouco manifesta a fé. O pouco vai mostrar que ainda tem fé. Por mais que seja pouco, mas ainda tem. Então nessa manhã, com essa palavra, Deus está falando no nosso coração que o que temos serve para Deus. Porque o que cabe a nós é entregar. Agora, manifestar a multiplicação cabe a Ele. Cabe a nós é ser fiel. Mas quem vai te colocar no muito é Ele. Então Deus, Ele tem seu processo. Deus, Ele tem seus princípios. E quem respeita esse princípio de ser fiel no pouco, irá experimentar o muito do Senhor. O teu pouco serve. O teu pouco dá. Entrega tudo que tem ao Senhor.
Coloca na mão de Deus, deixa Deus trabalhar na tua vida, deixa Deus trabalhar no teu sonho. Você lembra que o profeta Eliseu, ele manda o servo dele olhar e diz assim: rapaz, a nuvem da mão de um homem é muito pequena, não vai dar para chover. Eliseu olhou assim e disse: não, vai acontecer muita chuva. Porque aquilo que você está olhando e está dizendo é pouco, Deus ele já está te fazendo enxergar coisas grandiosas nesse pouco. E o que foi que aconteceu? Deus derramou uma grande chuva, fez chover sobre aquela terra seca. Sendo fiel, a nuvem era só uma nuvem pequena. Ao olhar de muitos, talvez você se sente pequeno. Ao olhar de muitos te vê como pequeno. Até você mesmo se acha pequeno. Mas se você for fiel, Deus tem algo grande para a tua vida. Se você for fiel, Deus tem coisas grandes para manifestar na tua vida. O segredo é: seja fiel. Tem gente que vai dizer: mas quando eu tiver mais Bíblia eu vou pregar, quando eu tiver um curso eu vou fazer, quando eu tiver um carro eu vou me locomover, quando eu tiver uma moto eu vou ali, eu vou por lá. Não é sobre o que você tem, é sobre o posicionamento de fé. Um ganhou 5 talentos, granjeou mais 5, outro ganhou 3 talentos, granjeou mais 3 e o outro decidiu enterrar. A palavra que eu leio foi a palavra do servo fiel. Mas a palavra do servo fiel foi que até o que não lhe tinha lhe seria tirado. Embora essa passagem também nos aponta para a volta do nosso Deus. Tem muita gente pensando que o que tem não dá e está enterrando. Talento era uma moeda, algo de valor. O que Deus depositou na tua vida é algo de valor. Certo? Então não enterra, não guarda, não. Deposita no reino, entrega ao Senhor. Com certeza Ele fará você experimentar muito da parte dele. Sempre fiel. Sempre fiel. Ele disse que um pouco de farinha e um pouco de azeite daria para alimentar 3 pessoas, embora só iria alimentar 2. Ele disse que 5 pães e 2 peixinhos iria alimentar uma multidão. Deus serviu. O teu pouco serve. Ele disse que uma nuvem do tamanho da mão de um homem iria fazer chover. Deus fez chover. Deus não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E a palavra dessa manhã é: o que tu tens serve. O que tu tens serve. Mas eu só tenho um versículo bíblico gravado. Se você falar o Salmo 91, serve para pregar. Se você falar o Salmo 23, serve para evangelizar. O que tu tem serve para Deus, meu irmão. Então entrega tudo a Ele e experimenta o muito que Deus tem para a tua vida. Mas antes, você coloque fiel no pouco e experimentará o muito que vem da parte de Deus. Em nome de Jesus. Amém? Abraço no coração, fica com essa palavra. Irmão Paulo, Deus continue te abençoando você, seu ministério, sua família e sua vida.